Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos falar sobre os elementos não vivos e os animais. Os animais precisam de água. A água é importante para os animais de diferentes maneiras. Os animais, assim como a maioria dos seres vivos, precisam de água para manter os seus organismos funcionando de forma correta. Muitos animais vivem em ambientes aquáticos ou passam parte de sua vida na água. Dessa forma, podemos dizer que a água é a moradia de muitos dos animais e também são o local onde muitos animais se reproduzem. Os animais aquáticos são fontes de alimento para diversos animais, incluindo nós, os seres humanos. Então, olha lá, a importância de beber água, né? Os seres vivos precisam de água, tanto os seres humanos quanto os animais. E a água, que é onde grande parte desses animais, né, habitam, né, ou então passam maior parte de sua vida nela. Os animais precisam do solo. Da mesma forma que a água é a moradia de alguns animais, o solo também é a casa de muitos outros. Existe muita vida embaixo dos nossos pés. Muitos animais constroem suas tocas e moradias no solo. As tocas, feitas dentro da terra, traz segurança, ou seja, proteção aos animais que ali moram, que ali habitam, contra os predadores, né, aqueles que querem caçar, né, para devorar presas mais fáceis, menores, contra a chuva, né, chuva muito forte, contra a neve, né, contra o frio e contra o calor muito quente. Então, aqui nós temos a imagem de um solo. Olha aí, o solo com a raizinha, ó, da árvore, da florzinha, com minhoquinhas. Tá vendo? O solo tem todos os nutrientes também necessários que um ser vivo precisa, tá? Para sobreviver. E aqui a tia deu o exemplo do tatu. O tatu é um desses animais que vivem no solo, tá? Existem muitos outros, topeira, até a minhoca mesmo, né? E muitos outros vivem debaixo do solo. Os animais precisam de ar. Como nós já estudamos, o ar ele é muito importante para a respiração de todos os seres vivos, né? Sem o ar, né, a gente não sobrevive. Cada animal possui uma maneira diferente de respirar e de utilizar o ar. Por exemplo, os peixes usam o ar dissolvido na água na sua respiração. A água entra pela boca do peixe, passa pelas brânquias e sai por aberturas que ficam dos lados da cabeça do peixe. E é nas brânquias onde acontecem as trocas dos gases. O ar também é o lugar onde vários animais se movimentam. O ar é o ambiente em que muitas aves, como a águia, araras, passarinhos, urubu, eles se movimentam, tá? Existem os animais terrestres, né, que vivem na água, que se movimentam, os animais terrestres que se movimentam na terra, os animais aquáticos que se movimentam na água, e nós temos também os animais aéreos, né, que se movimentam no ar. E aqui a tia trouxe o exemplo, ó, dos peixinhos, né, para mostrar que a respiração deles são feitas, né, dentro da água mesmo, tá? A água ela entra pela boca, passa pelas brânquias e sai por aberturas que ficam bem do ladinho assim da cabecinha de cada peixe, dos dois lados. E é nas brânquias onde acontece a troca dos gases, ou seja, né, entra aí o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Diferente, por exemplo, do tubarão. O tubarão, a baleia, principalmente a baleia, para poder ela respirar, ela precisa, né, sair da água,
ficar por cima, né, para poder ela conseguir respirar o ar, assim como nós humanos mesmo. Ela não respira embaixo d'água. Ela absorve o gás na atmosfera quando ela sai um pouco da água e depois volta, né, para baixo da água. E aqui a tia tem o exemplo da águia, né, que é um dos animais que se movimentam pelo ar. Os animais precisam da luz solar. Como as plantas, os animais também precisam do sol, mas de uma forma diferente. Vários animais, por exemplo, os largatos, precisam do calor do sol para aquecer seu corpo e ficarem ativos, né, sobreviverem. Para os seres humanos, nós, a luz solar também é importante para a produção da vitamina D pelo organismo. Essa vitamina ajuda a deixar os nossos ossos mais fortes. Porém, se ficarmos expostos por muito tempo durante o sol, tá? Nós precisamos tomar alguns cuidados, como evitar horários de sol mais quente, por exemplo. O horário melhor para a gente pegar um sol, o sol tá bem assim, bem saudável, é o solzinho de logo cedinho da manhã, das 7 até mais ou menos umas 10 horas da manhã. A partir disso, né, de 11, meio-dia, o sol já começa a se aquecer mais. Então, ele fica mais quente e mais prejudicial à saúde. E nós podemos também usar, né, algumas coisas para nos proteger do sol. Por exemplo, o uso do protetor solar, de óculos de sol, de chapéuzinho, né, de boné. Aí aqui a tia trouxe o exemplo, né, do largato exposto ao sol, que para ele, né, conseguir sobreviver, se locomover, né, produzir algo, ele precisa ser aquecido pelo sol. E aqui a tia trouxe a imagem de algumas crianças, né, brincando, porém se protegendo, né? Brincar ao sol protegido é mais divertido. Aí vocês podem ver, ó, que tem a menininha ruiva com um protetor solar na mão, o menininho do lado dela também. A outra menininha está com roupa e um chapéu e um óculos. E o outro menininho com um guarda-sol. Tá vendo? Existem várias formas da gente se proteger do sol e mesmo assim continuar brincando, fazendo as nossas atividades do dia a dia, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho dos seres vivos e os elementos não vivos artificiais. Os elementos não vivos artificiais são aqueles construídos pelo ser humano, pelo homem. Eles não existem naturalmente no ambiente. Os elementos não vivos artificiais não são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos, mas muitos deles trazem maior comodidade à vida das pessoas. Ou seja, esses elementos não vivos artificiais, eles não são de sobrevivência humana, tá? A gente não depende dele para sobreviver. Porém, alguns deles nos ajudam no nosso dia a dia, tá? E nos dá um conforto até muito maior, uma comodidade maior. Vamos lá. São exemplos, ó, o carro, as roupas que nós utilizamos, o computador, o celular, os eletrodomésticos que nós temos em nossa casa e muitos outros que foram criados pelo humano, mas que nos traz, né, um certo conforto em utilizar, né? Apesar de nos ajudarem muito no dia a dia, os elementos não vivos artificiais precisam ser descartados corretamente, pois senão pode causar um grande problema ao nosso meio ambiente. Algumas ações simples que podem ajudar a reduzir o problema causado pelo descarte incorreto do lixo. Vamos lá. A tia trouxe 3 aqui ações que nós podemos ter para ajudar o meio ambiente. Primeiro, ao irmos comprar algum objeto ou material, né, ou roupa,
primeiro nós temos que avaliar se ele é realmente necessário ser adquirido naquele momento. Se caso não seja, evite de comprar. Assim, né, você evitará, né, o descarte posterior incorreto de lixo, né? Evitará também de comprar coisas desnecessárias que você não precise ficar sem usar. Outro exemplo é que quando você não quiser mais algum objeto, roupa ou brinquedo, mas que ele estiver em um estado bom de conservação, né? Procure saber se você pode doá-los, né? Dá-los para outra pessoa que necessite. Às vezes para você não tem mais serventia, né? Você não quer mais utilizar, mas outra pessoa vai achar aquilo máximo e vai adorar você doando para ela. E o último exemplo é separar os materiais que serão descartados para facilitar a reciclagem. Lembra da reciclagem? Cada material no seu devido lugar. Quem conseguir fazer isso vai estar ajudando o meio ambiente, tá? E a fazer o descarte correto do lixo, tá? Papel na lixeira do papel, né? Metal na lixeira do metal, do vidro, por aí vai. Cada lixeirinha tem a sua cor, né? O plástico é no vermelho, o vidro no verde, metal no amarelo, né? E por aí vai, tá? Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijão da tia Bruna e até a próxima. Tchau, meus amores!